ele é muito ruim. Aí a gente chega com ele com 3, 4 nomes bons europeus, cara, vindo de graça, de empréstimo. Aí ele fala, não conheço. Nem procura entender, nem procura saber quem é. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Meu Bahia. Eu sou Meu Bahia, o seu YouTube favorito. Família, com esse momento aí, com esse momento turbulento que o Bahia vem passando, esse momento ruim que a equipe do Bahia vem passando dentro de campo e fora de campo, né? Alguns questionamentos começaram a surgir. Um deles foi por conta de alguns jogadores aí que são questionáveis, né? Jogadores aí que estão, já tem tempo aí que tá abaixo da média, que ainda não mostrou para que veio. E a torcida começa a se questionar quem traz essas contratações, né? Quem faz essas contratações aí. Como, por exemplo, o Iago, que chegou até hoje e não mostrou para que veio, né? O Rodrigo Nestor, que foi uma baixa também desde quando chegou aqui, e outros jogadores. E uma das pessoas mais questionáveis é o Rogério Ceni, o técnico Rogério Ceni, né? Pelas suas escolhas, principalmente dentro de campo. A gente viu que no jogo passado contra o Vasco ele opinou em colocar o Iago como ponta esquerda ao invés de colocar o Kaique ou o Cauã Furquim, que estava ali no banco de reserva. E todo esse questionamento me trouxe uma lembrança antiga, né, de um áudio que foi vazado da época que o Rogério Ceni treinava a equipe do Flamengo. E esse áudio foi bombástico na época. Esse áudio aí foi um áudio que deu muita polêmica, acabou até resultando na demissão, né, do funcionário, do analista, que acabou vazando esse áudio, acabou falando esse áudio. Porém, hoje a gente vê na situação que nosso Bahia vive, e a gente ouvindo um áudio, né, que aconteceu no passado, a gente acaba tendo uma certa semelhança. A gente acaba encontrando algumas coisas ali que hoje faz sentido, que a gente, torcedor do Bahia, está passando nesse momento. E aí, pensando nisso, eu vou trazer para vocês o áudio aí. Primeiro eu vou trazer o áudio, depois eu vou trazer a minha opinião aí completa. E eu quero que vocês dêem a opinião de vocês aqui também. Se era só um funcionário que estava com raiva ali do Rogério Ceni, ou se faz muito sentido. Mas antes, se inscreve no canal para dar aquela força ao seu parceiro. O canal está crescendo a cada dia mais que passa. Estamos tentando buscar os 10 mil, cair os 10 mil inscritos. Primeiro 10 mil de muitos, se Deus quiser e permitir. E vamos pro vídeo. Cara, eu não consigo entender. Sou sendo bem sincero pra você. Eu achei que ele ia cair ontem. Pensei que ele ia cair contra o Fluminense. O cara não cai. Não sei por quê. A gente vai sangrar em uma competição, tomara que não seja Libertadores, para tirar ele. Ou perder para Chapecoense no final de semana, que é improvável, mas poderia ser. Cara, ele é uma pessoa ruim. Não tem outra definição, não. É uma pessoa ruim. O cara é perdido, o cara faz merda, o cara critica os departamentos. Assim, ele não tem respaldo do pessoal de cima, deixa ele meio perdido aqui. Mas ele tá lá, cara, quase um ano já. Ele nunca se interessou em sentar com o pessoal da análise lá de desempenho, que é os caras de tática e tal, para ver quais são os processos, quem que faz. Ele nunca se interessou em sentar lá no nosso departamento, virar e falar assim, gente, eu tô precisando de pessoas, eu tô precisando de jogador, tô precisando de um cara assim, etc. O que vocês têm? Me ajudem. Ele só chega pra gente e fala assim, eu quero um jogador do Fortaleza. Isso é curioso, rapidinho, isso é curioso. Porque a gente sabe, nós torcedores, a gente sabe as lacunas que o Bahia precisa preencher. A gente sabe a necessidade do Bahia. A gente sabe quais jogadores o Bahia precisa buscar. Há muito tempo a gente sabe que o Bahia precisa buscar um goleiro. Há muito tempo a gente sabe que o Bahia precisa buscar um camisa 9, um lateral esquerdo, outro camisa 10 para o lugar do Everton Ribeiro. E o Rogério Ceni às vezes parece que ele não sabe o que o Bahia precisa buscar. E aí o cara diz aí que ele nunca chegou para perguntar assim, eu preciso de tal jogador, vocês têm aí? Não, entendeu? Então isso já tá acontecendo no Bahia. A gente sabe o que o Bahia precisa, todo mundo sabe, mas parece que o Rogério Ceni é o único que não sabe o que o Bahia precisa. Tô precisando de jogador, tô precisando de um cara assim, etc. O que vocês têm? Me ajudem. Ele só chega pra gente e fala assim, eu quero um jogador do Fortaleza. Aí a gente vira e fala, a gente tem um melhor. Não, eu quero um jogador do Fortaleza. Ele já pediu 5, se eu não me engano. Hoje até um ele força a barra. Tem toda hora puxação dessa merda desse jogador dele. Vocês viram que um que ele pediu já tá no Ceará, outro que ele pediu já tá no Cuiabá. Cara, não tem como trabalhar com o cara. Ele é muito ruim. Aí a gente chega com ele com 3, 4 nomes bons europeus, cara, vindo de graça, de empréstimo. Aí ele fala, não conheço. Nem procura entender, nem procura saber quem é.
Cara, sinceramente, eu falo mau caráter pelas coisas que já aconteceu aqui dentro dele fuder pessoas. Ele tá falando com a pessoa sai da sala e ele começa a xingar a pessoa pra outra pessoa. E a outra pessoa, porra, que era amiga da que saiu, fala pra ela. Já aconteceu várias vezes. Ele trouxe o cara lá do Fortaleza, lá o analista de desempenho, o cara falou, não sei por que ele me trouxe, não entendi, só me xinga, só falava mal de mim do Fortaleza. Ele é muito mau cara. Tudo aquilo que aconteceu no Cruzeiro tem sido o contrário. Os caras devem ter fudido com ele lá porque ele fudia com os caras. Totalmente arrogante, totalmente babaca. Você vê pelas entrevistas dele, tudo ele tá certo e tá todo mundo errado. Ele acha todos os erros do que aconteceu na partida, mas não dá uma solução. Cara, é decepcionante. Quanto mais tempo ele ficar, mais tempo a gente vai sangrar, porque é ruim. Ele é tão ruim que ele trouxe 2 auxiliares. Um auxiliar, quando ele estava com Covid, ele não quis deixar o cara ir para campo, porque o cara é ruim, só sabe montar campo. E ele teve que chamar o cara do sub-20 para ser auxiliar dele. De tão ruim que os caras que ele pegou trouxe. Esse francês é nojento de ruim. Gente boa pra caralho. Esse é gente boa, mas caralho, é muito ruim. Tá perdido, cara. Enquanto ele continuar lá, a gente tá perdido. Cara, eu não. É isso, né, galera? É isso aí, né? Aí pode ter sido um áudio de um cara que tava bolado com o Ceni, alguma coisa, podia ter algum, sabe, alguma rixa entre os dois. Porém, a gente não pode negar os fatos que muita coisa que esse cara falou em 2021 hoje está acontecendo no Bahia. A gente não pode negar esses fatos aí. Muita coisa que ele falou em 2021 está acontecendo no Bahia de Rogério Ceni hoje. Exemplo, o cara falou que ele poderia trazer vários jogadores de graça na Europa. Mas ele só queria quem? Jogadores que ele conhecia. Jogadores que era do conhecimento dele. Não se abre para conhecer jogadores novos, sabe? E ele só queria jogador de quem? Do Fortaleza, que era um ex-time dele. Ele não poderia trazer do Cruzeiro ali porque teve uma rixa lá dentro. Então ele trazia jogadores do Fortaleza. O que é que ele faz no Bahia? Ele simplesmente traz jogadores do São Paulo, traz jogadores do Flamengo, tenta trazer jogador do Flamengo, São Paulo, que são ex-time deles. Até o João Paulo, que ele trouxe como goleiro, é um time que eles jogou contra. Até o Ia José, que trouxe para o Bahia como camisa 9, atuou com ele lá no São Paulo. É ex-São Paulo. Então, isso que o cara fala é muita verdade. Ele só traz jogadores que ele conhece. Ele não se abre para trazer jogadores novos. Ele não se abre para ver o que o scout trouxe para ele de bom, né? E aí ele traz quem? Michel Araújo, Rodrigo Nestor e companhia limitada, que ele conhece, que é do conhecimento dele, e continua errando. Outro fato aí que o cara traz, que para mim é muita verdade, é a questão de que só ele tá certo. Quando o time ganha, só ele tá certo. Quando o time perde, ele desce a lenha nos jogadores. E isso é uma verdade. Outra coisa, ele acha os erros nos jogos, mas no outro jogo ele não corrige. Ele vem falar dos mesmos erros. Há quanto tempo o Rogério Ceni vem dando as mesmas desculpas por jogos fora de casa? Eu vejo gente dizer assim, mas tá com desfalque. Mas essa desculpa já era quando tinha um time completo. Entendeu? Já era quando tinha um time completo. E todo time joga com desfalques. Mas o nosso técnico é o único que não consegue dar uma solução. É como o cara falou ali. Ele sempre acha o problema, ele sempre vê os problemas, né? Quando ele chega na coletiva, ele sempre fala dos problemas do jogo. Mas ele não consegue resolver esses problemas nem no jogo e nem depois. E a gente continua sofrendo com os mesmos erros. Entendeu? Então, assim, acaba me dando medo. Porque tudo que o cara falou em 2021, né? Desse áudio aí, de 2 minutos, vou botar que 80% é verdade do que é Rogério Ceni. Eu não posso falar que ele é arrogante, isso e aquilo lá dentro, porque eu não conheço ele lá dentro. Mas aparentemente, quando ele vai para as coletivas, ele se mostra assim um cara desse, um cara que não quer aceitar. Quantas vezes ele já debateu com o comentarista, porque o comentarista foi certo nas suas palavras e ele não gostou, né? Quantas vezes ele botou a equipe dele no fogo, né? Dizendo que ele não tinha isso, que o jogador tinha que tomar decisão dentro de campo, que os jogadores tinham que fazer diferente, que os jogadores precisavam de personalidade, e ele tá treinando para nada. Então, o cara que quando ganha, ele tá sempre em cima, ele é sempre o certo. Mas quando perde, entendeu? Então, cada coisa aí que esse cara falou faz sentido hoje, que a gente tá passando. Eu tô trazendo isso aqui, não é para crucificar o Rogério Ceni, não. Espero que ele dê a volta por cima, saia ganhando aí essa sequência de jogo ruim do Bahia, para eu vir aqui elogiar ele, porque a gente é torcedor. Quando ganha, a gente tem que dar os méritos, tem que comemorar, tem que gostar porque a gente é torcedor, mas quando tá errando, a gente tem que criticar também, né? Não vai passar pano na cabeça, não. E hoje eu trago isso aí para vocês verem que talvez o Rogério não mudou. É a mesma coisa que aconteceu lá no Cruzeiro e no Flamengo lá. Ele foi botado para fora de madrugada sem ninguém saber.
Então, esse aí é um áudio que eu achei bastante interessante, né? Principalmente quando você tem aí como um exemplo o que o Bahia está passando hoje, principalmente com o Rogério Ceni sendo tanto contestado pela torcida. E eu espero o seguinte, que o que esse cara falou no final do vídeo dele não aconteça com o Bahia. Que é, enquanto o Rogério Ceni estiver aqui, a gente está acampado, a gente não vai ganhar nada. Porque o Rogério Ceni não se abre para novas coisas. O maior exemplo disso é que ele, para botar um menino da base no profissional, é muito trabalho, é muito pau. Ele prefere improvisar um zagueiro, um lateral esquerdo como ponta, mas ele não coloca um menino lá para dar oportunidade. Então é isso aí, galera. Esse foi o áudio que eu trouxe aí. Eu espero que eu esteja errado, eu espero que o cara esteja errado, apesar que o cara, parece que o cara estava certo o tempo todo. Porque esse aí foi 2021, estamos em 2026, 2025. Se passaram 4 anos e o ódio continua vivo, como se fosse ontem, o torcedor do Bahia falando ontem de Rogério Ceni. Então, mas quero saber a opinião de vocês. Deixa a opinião de vocês aqui, o que é que você achou desse áudio. Se você acha que o cara conversou demais porque estava com mágoa no coração, se o cara falou só verdades. E se inscreva no canal para dar aquela força. Até o próximo vídeo. Valeu!